meu querido amigo, minha querida amiga, seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. É uma alegria estarmos aqui reunidos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos na última lição deste trimestre, na 13ª lição, que tem como título Imagens do Fim. Estaremos então durante esta semana estudando, concluindo o estudo que começou lá na lição de número 10, de histórias do Antigo Testamento, principalmente, que servem como tipo para aquilo que acontecerá nos últimos dias. Decidimos novamente fazer uma live. Nós fizemos numa das lições uma live, foi uma grande bênção, e eu espero que mais esta live seja uma grande bênção na sua vida. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, curta este material também. Eu percebo que às vezes a gente tem 6.000, 8.000, às vezes 10.000 visualizações e poucas curtidas. Então curtir faz com que esse vídeo seja recomendado para muitas outras pessoas, extrapolando até o limite aí de pessoas que sejam adventistas, mas que queiram estudar a Palavra de Deus. Então curta este material, ative as notificações. Estamos postando semanalmente, regularmente, conteúdos relevantes bíblicos para este tempo aqui no canal do IAG. Quem fala é o pastor Benjamin Prado, sou pastor aqui no Instituto de Agricultura e Evangelismo. Ficamos situados na zona rural de Capitólio, no sul do estado de Minas Gerais. Se você quiser conhecer mais a respeito deste instituto, acesse IAG nas redes sociais, tanto no Instagram como no próprio YouTube. Temos aqui o canal, temos uma página também, um site que vendemos diversos tipos de literatura e etc. E nós estamos agora num sábado à tarde. Desejo a todos um feliz sábado, que Deus abençoe sua vida. E a próxima lição, eu já tenho aqui em mãos a mim, o meu exemplar, que é sobre o livro de Êxodo. Olha só que interessante, o livro de Êxodo. Estaremos estudando então no próximo trimestre, a partir do próximo sábado, estaremos iniciando então o estudo do livro de Êxodo. Se você não adquiriu a sua lição, entra lá no site da CPB, adquira a sua lição. Temos um aplicativo também desenvolvido pela Associação Geral chamado Sabbath School. É sábado em inglês, school, escola. Então você pode baixar esse aplicativo, é um aplicativo da própria igreja, e ali você pode ter um acesso gratuito à lição da Escola Sabatina, caso você não consiga adquirir o seu exemplar físico, que é importante a gente anotar, sublinhar, fazer ali as suas anotações, tudo isso é muito relevante. Vamos, antes de dar início a toda a recapitulação, vamos fazer uma oração. E eu falo que você é muito bem-vindo neste canal. Muito obrigado aí por estar acompanhando, deixando seus comentários, pedidos e agradecimentos, principalmente os pedidos de oração que estão sendo feitos. Estamos semanalmente intercedendo por eles. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Como é importante no tempo em que vivemos nos aprofundarmos no estudo da Palavra de Deus. É o que certamente nos manterá firmes diante de severa provação que está diante de nós, diante de uma grande tribulação como nunca houve. É estarmos enraizados na Palavra, vivendo uma vida de oração e pregando o Evangelho. Certamente teremos a certeza da presença constante de Deus, de Cristo Jesus em nossa vida. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus neste momento. Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo sábado, pelo 7º dia, pelo dia do Senhor. Graças te damos por ser o nosso Criador e Redentor. Eu rogo a Ti uma bênção sobre todos aqueles que nos acompanham, que a Tua graça esteja sobre eles, e nos dê agora, ó Pai, uma mente iluminada pelo Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua Palavra e realizarmos a recapitulação da 13ª lição da Escola Sabatina. Nos ajude a compreendermos as histórias que estudaremos como tipo daquilo que acontecerá no tempo em que vivemos. Graças te damos pela sabedoria que nos tem dado, por abrir a nossa mente para compreendermos a profecia. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Antes de entrarmos especificamente aqui na recapitulação, eu gostaria que você visse um vídeo que apresenta o próximo congresso que teremos agora em julho, do dia 9 ao dia 13. Então eu vou pedir por Mateus passar aí o vídeo para que você possa se inteirar um pouco mais a respeito das datas, da temática, dos palestrantes deste próximo congresso. É tempo de consagração, tempo
de busca pelo derramamento do Espírito Santo, tempo de nos unirmos em oração e estudo da Palavra de Deus. Por isso, eu quero te convidar para o 8º Congresso do IAG. Será uma grande bênção com os palestrantes Clarence Peña, do Chile, y Carlos Rivero, da Colômbia. Mi nombre es Clarence Peña, soy del sur de Chile, a cargo del Ministerio Publicaciones Misioneras del Piamonte. Te esperamos, no faltes. Deus quer fazer de nós grandes heróis para este tempo do fim. Entre em contato e faça sua inscrição. Então você pode acompanhar o anúncio do próximo congresso. Depois do sábado, obviamente, faça contato conosco, faça sua inscrição, não sendo possível neste congresso, venha participar conosco num congresso que seja possível, teremos outros até o final do ano, então a sua presença aqui para nós é muito importante, certamente é uma grande bênção, será uma grande bênção na sua vida e na nossa também. Vamos para a lição então de número 13, que tem como título Imagens do Fim. E nós temos aqui, eu vou até tentar me aproximar, não sei se a luz vai deixar, mas nós temos aqui uma imagem muito interessante. Nós temos um sol, nós temos então uma embarcação que tem na sua vela um coração. A embarcação ela está num sentido de densas trevas, densas nuvens, mas nós temos uma âncora e ao invés da âncora é a palavra de Deus. E aqui já faz uma menção à história de Jonas. Nós sabemos que Jonas era um profeta de Deus, Deus o chamou para proclamar uma mensagem de condenação sobre Nínive, que era a capital da Síria, um império que teve a sua relevância na história bíblica, que foi o império que conquistou as 10 tribos de Israel no ano 722 a.C., e Jonas ele foi resistente a esse chamado de Deus para ele proclamar uma mensagem de condenação sobre Nínive, porque os assírios, eles eram extremamente cruéis. Nós entraremos em alguns detalhes a respeito disso, e ao invés de Jonas ir para o Oriente, no sentido de Nínive, ele foi para o Ocidente, para Tarsis, e ele foi num sentido contrário àquilo que Deus havia pedido para ele ir. E daí teve uma grande tempestade, Jonas declara aos demais que estavam ali na embarcação que era por causa dele, que tudo aquilo que estava acontecendo, e ele diz então para o jogarem no mar, que toda aquela tempestade iria passar, e foi isso que eles fizeram, jogaram Jonas no mar, daí veio aquele grande peixe, engoliu a Jonas e o levou então até Nínive. Mas o que essa imagem tem a ver com isso? Que aquilo que nos mantém no chamado de Deus para nós, aquilo que nos mantém num caminho de fidelidade, num caminho de luz, e não num caminho de densas trevas, é a palavra de Deus. A nossa fé, a nossa esperança, ela deve estar enraizada na palavra de Deus. Como diz Paulo lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus deve ser a âncora da alma. Estou pegando somente a expressão lá de Hebreus 6,19 e trazendo para outro contexto. A palavra de Deus deve ser a âncora para a nossa alma, para que nós não venhamos a nos dirigir ou ir num sentido contrário àquilo que Deus está nos chamando para fazer. Então, nós temos aqui claramente essa imagem sendo aqui uma menção à história de Jonas e essa aplicação tremenda para a nossa vida. Vamos aqui para o verso para memorizar, que está lá em Jonas, capítulo 1, versículo 9, que diz: Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Nós vamos entrar a partir de domingo e segunda na história de Jonas, vamos apenas aqui falar um pouquinho da lição de sábado. Então, nesta semana, nós concluiremos a lição, mas também essa temática de analisarmos histórias do Antigo Testamento que servem então como tipos daquilo que enfrentaremos nos últimos dias. Nesta semana estudaremos então a história de Nínive, Jonas e Nínive, o arrependimento de Nínive, a queda de Babilônia, a conquista de Babilônia por Ciro e todo o seu exército, e vamos entender qual é a relação dessas histórias com o tempo do fim. O que nós podemos extrair dessas histórias? Mas o autor aqui faz uma ressalva, um comentário muito pertinente,
porque nós devemos ter cautela quando analisamos histórias do Antigo Testamento para extrairmos lições para os últimos dias, tentarmos enxergar ali nos tipos o antítipo. Nós temos que ter uma certa cautela, porque existem alguns elementos, algumas informações que nós não podemos extrapolar. Olha só o que o autor mencionou, que eu achei bem interessante. Ao mesmo tempo, em relação a essas histórias que prenunciam os eventos dos últimos dias, ao estudar temas e alusões amplas, não podemos tentar analisar cada detalhe, a ponto de criar especulações a respeito das profecias. Assim como nas parábolas de Jesus, devemos nos concentrar nas ideias centrais, em vez de analisar cada detalhe na esperança de encontrar verdades ocultas. Nossa ênfase deve estar nos princípios e nos contornos gerais, e a partir deles descobrimos elementos relevantes para os últimos dias. O porquê eu estou destacando essa parte? Porque eu já me deparei com muitas pessoas que, ao tentarem, então, extrair lições desses tipos, dessas histórias, extrapolam na compreensão ou na aplicação e acabam aplicando para os mínimos detalhes coisas que acabam distorcendo a palavra de Deus. Então nós temos que tomar este cuidado em relação a esse tipo de leitura, de enxergarmos no Antigo Testamento tipos daquilo que acontecerá nos últimos dias. Tome então cautela, temos que nos concentrar na história de uma maneira mais ampla e tentarmos entender aquilo que acontecerá no tempo do fim. Antes de avançarmos, eu quero agradecer aqui a presença de algumas pessoas, já temos 17 pessoas conosco, a Alba, a Giovana, Giovana Soares, sejam muito bem-vindos, Sônia, Mauri, um grande abraço a todos vocês, pode deixar aí seus comentários, a gente vai lendo e vai tendo toda essa interação, ok? Vamos então para a lição de domingo, que tem como título O Profeta Relutante. O livro de Jonas, ele é um livro pequeno, ele tem apenas 4 capítulos. E nós temos então, como eu já mencionei na introdução, que Deus havia chamado Jonas era um profeta, para ir até a cidade de Nínive, que era a capital da Síria, e a Síria, ela era um império muito cruel em relação às nações que dominava. Eles empalavam as pessoas, era uma estaca que atravessava do ânus e saía até a nuca, e a pessoa ficava numa angústia, numa agonia tremenda até a morte. Eles arrancavam a pele da pessoa viva e vestiam essa pele. Eles eram assim muito cruéis em relação às pessoas que eles dominavam. E eles também tinham uma estratégia de pegar as pessoas que eles dominavam e eles espalhavam essas pessoas e traziam assírios para viverem naquela localidade, para que nessa miscigenação aquele povo perdesse a sua identidade, perdesse a sua característica. E essa estratégia era para minimizar a possibilidade de um motim ou de uma rebelião. Se você tem então uma etnia, uma identidade diluída, obviamente você tem um povo extremamente enfraquecido, não apenas pela derrota, mas agora pela etnia, aspectos culturais, étnicos, terem sido então diluídos nessa miscigenação. Então era uma estratégia militar, nesse sentido não cruel, mas uma estratégia militar sagaz, mas com como que eu poderia mencionar aqui, com um toque de crueldade, né? Em relação a como eles tratavam aqueles que haviam sido dominados. Então, quando Jonas recebe da parte de Deus a missão de ir até Nínive para pregar uma mensagem de destruição, ele pensa, eu quero que aquelas pessoas sejam destruídas. E Jonas sabia também da misericórdia de Deus, da graça de Deus, de que se aquele povo se arrependesse, Deus se voltaria, ele se arrependeria do mal que faria, no sentido da destruição, da condenação, e não destruiria. Mas na expectativa de Jonas era que aquela nação, aquele império fosse destruído. Então, ao invés de ir para Nínive, ele vai então numa direção contrária à vontade de Deus. E o que a gente pode trazer para os últimos dias? E aqui eu lembrei
de um texto, de uma citação do livro O Grande Conflito, no capítulo chamado O Último Convite Divino, em que Ellen White fala a respeito de uma certa relutância dos mensageiros nesses últimos dias em relação às consequências. Porque imaginem, o que os ninivitas, o que os assírios poderiam fazer com Jonas? Ele poderia então ter receio em relação a isso? Quem sabe até, não vou dizer um rancor, uma ira, eu não posso julgar, o texto bíblico não fala isso a respeito de Jonas, mas por causa de toda essa crueldade dos assírios, Jonas poderia ter no seu coração os pensamentos de que aquele império deveria ser então consumado, destruído, colher tudo aquilo que ele havia plantado e etc. Mas é interessante que nos últimos dias, na nossa geração, os mensageiros que precisam pregar uma mensagem forte, que desmascara todo esse falso sistema de adoração chamado Babilônia, muitas vezes eles vão hesitar pelas consequências da mensagem, ou seja, ok, muitos vão se arrepender e vão sair de Babilônia, mas muitos vão também endurecer o coração e vão se voltar contra os mensageiros, julgando que a mensagem é deles, na verdade é a mensagem de Deus, eles são apenas porta-vozes do Senhor. Então, olha só que interessante este texto, que diz aqui no livro O Grande Conflito, capítulo 38, no capítulo O Último Convite Divino. No meu aplicativo a página é 605, olha só que interessante. Até aqui, neste contexto já de uma controvérsia inicial, de possíveis leis dominicais, do sábado sendo colocado ali em xeque também, olha só o que ela diz. Até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, de que a igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas sem fundamento e absurdas. Afirmou-se confiantemente que esse país jamais se poderia tornar outro, que não o que tem sido, defensor da liberdade religiosa. Mas, ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrido, e a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Olha agora. Em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Então, condenar o pecado dentro da igreja não é criticar a igreja, não é ir contra a igreja. Deus sempre teve os seus servos que condenaram o pecado no mundo e na igreja. Eu só fiz esse comentário porque isso é importante. Mas o povo deseja que se lhes falem coisas agradáveis, e a verdade clara e pura não é aceita. Muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, decidiram-se a exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Esperavam, pelo exemplo de uma vida cristã pura, fazer voltar o povo às doutrinas da Bíblia. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles, assim como viera sobre Elias, impelindo a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata. Não podiam conter-se de pregar as claras afirmações da Escritura Sagrada. Doutrinas que tinham sido relutantes em apresentar. E por quê? Sentiam-se forçados a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava as almas. As palavras que o Senhor lhes dava, eles as falavam, sem temer as consequências, e o povo era constrangido a ouvir a advertência. Continua aqui. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo,
os furtivos, mas rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. Com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja, caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade enviada do céu a ela. Ao ir o povo a seus antigos ensinadores, com a ávida pergunta, são estas coisas assim? Os ministros apresentam fábulas, profetizam coisas agradáveis, para acalmar-lhes os temores e silenciar a consciência despertada. Mas, visto que muitos se recusarão a satisfazer-se com a mera autoridade dos homens, pedindo um claro assim diz o Senhor, o ministério popular, semelhante aos fariseus da antiguidade, cheio de ira por ser posta em dúvida a sua autoridade, denunciará a mensagem como sendo de Satanás e agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam. Então, nós temos uma mensagem muito solene para proclamar. Nós temos uma mensagem que vai desmascarar os pecados, as ações desse falso sistema de adoração chamado Babilônia, e também em relação à própria igreja, os pecados da igreja. É claro que sempre pregaremos com amor, com lágrimas nos olhos, não nos colocando à parte, mas assim como Daniel no capítulo 9, na sua oração, se colocando como parte do todo, nós iremos também denunciar os pecados que acontecem dentro da igreja. Mas isto ocasionará uma tribulação, uma perseguição, que a princípio fará com que os mensageiros resistam em proclamar, mas depois o Espírito Santo os compelirá a proclamar a mensagem e eles entregarão as consequências nas mãos de Deus e cumprirão fielmente o seu dever. Assim como Jonas, ele foi num sentido contrário, entrou numa embarcação, começou uma grande tempestade, jogaram Jonas no mar, então um grande peixe o engoliu, jogou nas praias, jogou até Nínive, e ele proclamou e foi fiel na proclamação da mensagem, falando que se aquela cidade então não se arrependesse, aconteceria o quê? Destruição. Então, essa é a aplicação que nós podemos extrair. A lição de domingo faz uma pergunta, né? Quanto de Jonas você encontra em si mesmo? Como vencer essas atitudes erradas? Ou seja, nós temos que entregar as consequências nas mãos de Deus, fazermos a nossa parte, custe o que custar, independentemente das consequências, e fazermos aquilo que o Senhor nos pede, de vivermos a mensagem para este tempo e proclamarmos essa mensagem com poder em nome do Senhor Jesus Cristo. A lição aqui no último parágrafo diz: ao mesmo tempo, nós também somos acusados de pregar uma mensagem potencialmente impopular na Babilônia espiritual. Quando Deus diz, saiam dela, povo meu, Apocalipse 18:4, ele indica que essas pessoas devem se arrepender. Uma mensagem que quase sempre provocou reações negativas de muitas pessoas. Perseguição, é o que eu estou falando. Mesmo quando transmitida da maneira mais gentil possível. Quem de nós, ao testemunhar, não recebeu respostas negativas ou mesmo hostis? Precisamos entender que isso faz parte do trabalho. Então as pessoas acabam confundindo a mensagem com os mensageiros como se a mensagem fosse nossa. E pense, as pessoas estão numa comodidade das trevas. Se você traz a luz até elas, ou aquilo faz com que as pessoas saiam das trevas e venham para a luz, ou elas fiquem incomodadas com a luz e queiram apagar aquela luz. Aconteceu isso desde Abel. Caim matou Abel por qual motivo? Porque a vida de Abel era justa, porque Abel estava vivendo a vontade do Senhor. E aquilo incomodava Caim, aquilo perturbava Caim, aquilo colocava brasas vivas na sua cabeça. Então, ao invés de ele quebrantar todo aquele orgulho, se render ao Senhor, ser humilde, ele quis fazer o quê? Apagar aquela luz. E então ele vai e mata Abel. E esse princípio de oposição, instigado certamente por Satanás, sempre existirá enquanto houver pecado e pecador. Então os mensageiros de Deus proclamam, muitas pessoas aceitam, mas muitas pessoas também resistem, e aquelas que resistem acabam se tornando
os piores opositores. E nós sabemos que os piores opositores do povo de Deus serão aqueles de dentro da própria casa, serão aqueles que já compartilharam da mesma fé, mas resistiram à luz e se tornarão então os piores perseguidores. Assim foi com Paulo também. Paulo, por proclamar a mensagem, ele teve inimizade tanto da parte de gentios como também dos próprios judeus, daqueles que eram do seu povo. Até mesmo os judeus cristãos, até mesmo a igreja não compreendeu corretamente o ministério de Paulo. E Paulo sofreu severa oposição por fazer a vontade de Deus, por cumprir o chamado de Deus para a vida dele. E assim será também nos últimos dias. Nós estamos sendo compelidos por Deus para proclamar uma mensagem a todo esse falso sistema de adoração chamado Babilônia. Muitos aceitarão, sairão de Babilônia. Deus tem um povo em Babilônia, mas muitos permanecerão, e esses que permanecerem serão aqueles perseguidores, serão aqueles que de uma maneira severa perseguirão o povo de Deus. Vamos avançar aqui para a lição de segunda-feira? Se você está gostando aí da recapitulação, deixa um like, deixa seus comentários aí também para enriquecer a lição. Eu só peço desculpa que eu estou com uma tosse. Eu fui numa viagem missionária, eu dou aula de homilética e eu estive num instituto lá no Espírito Santo chamado ICEVES e lá estava muito, muito frio. Eu acabei pegando uma tosse, mas eu já estou me recuperando, graças a Deus. Vamos avançar aqui na lição de segunda, que tem como título Obra de Arrependimento. Então Jonas proclamou a mensagem de que Deus ele destruiria, mas os ninivitas fizeram algo surpreendente. Eles rasgaram as vestes, jogaram cinza sobre a própria cabeça, ou seja, um gesto de arrependimento, um gesto de quebrantamento, abandonaram o pecado, se voltaram a Deus e houve ali um grande despertamento para que eles se voltassem a Deus, se voltassem à sua palavra, fossem fiéis a Deus. Então Deus ele não destruiu os ninivitas. E a história lá de Jonas, né, fala que Jonas fica todo triste, porque ele estava sendo visto agora como um falso profeta, ou porque Deus exerceu a sua misericórdia sobre aquele povo, e Deus até então faz surgir uma planta que dá uma sombra sobre Jonas, uma aboboreira, se eu não me engano, e daí, repentinamente, aquela planta seca, Jonas fica triste por isso, e Deus então usa aquela ilustração. Se você ficar triste por uma planta, você vai ficar triste porque essas pessoas que seriam destruídas, pessoas que não sabem nem discernir a mão direita da esquerda, se arrependem e você está triste por isso. Eu não tinha que se alegrar por causa disso, porque eu sou misericordioso e essas pessoas se arrependeram? E a resposta fica para mim e para você, né? O livro de Jonas termina não dando a resposta daquilo que Jonas reagiu em relação a essa lição que Deus havia dado para ele. Então nós temos aqui a lição, né, de uma obra de arrependimento. Mas antes de a gente avançar aqui, eu acabei me esquecendo de um texto da lição de domingo que é muito interessante, que Jesus ele faz uma aplicação em relação à história de Jonas, trazendo então esse tipo e antítipo. Olha só que interessante, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 38 em diante, diz assim: Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém se lhe dará sinal, não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Qual foi esse sinal? Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Então, aquela geração de Cristo estava recebendo muitos sinais, mas um sinal seria dado muito evidente de que Jesus morreria e no 3º dia ele ressuscitaria, seria o aspecto da ressurreição de Cristo, assim como nós tivemos ali Jonas 3 dias, 3 noites no ventre daquele grande peixe ou daquela baleia que seja,
Jesus, então, ficaria no coração da terra. E este seria o sinal principalmente do aspecto da ressurreição. E os ninivitas, eles acataram a mensagem de Jonas, mas Jesus estava falando que aquela geração não estava acatando os sinais que ele estava dando, das suas pregações, ensinamentos, milagres, curas poderosíssimas, mas o maior sinal seria o da sua ressurreição. E os ninivitas ressurgiriam no contexto do juízo para condenar aquela geração, ou seja, essa geração da época de Cristo recebeu muito mais sinais, muito mais do que os ninivitas, mas esses creram e vocês não estão crendo? Então essa geração condenará essa outra. Essas são as palavras de Cristo. O que nós podemos extrair para nós? E a gente já fez uma aplicação dessa, se eu não me engano, foi no estudo retrasado da recapitulação da Escola Sabatina. Nós recebemos tanta luz, tanto conhecimento da parte de Deus, que qualquer geração anterior que teve muito menos luz, mas viveu de acordo com esta luz e cumpriu os desígnios de Deus, se levantarão num contexto de juízo para condenar esta geração que recebeu tanta luz e não fez uso, não assimilou, não viveu tamanha luz e benefícios. Então nós temos que extrair isso como um alerta para nós. Se os ninivitas com pouquíssimo conhecimento se arrependeram, quanto mais nós que temos tamanho conhecimento, tanto conhecimento da verdade, não devemos então viver uma vida constante de arrependimento, uma vida constante de abandono do pecado e vivermos o chamado de Deus para nós? É uma aplicação aí muito importante para fazermos a cada um de nós. Então nós temos uma obra para esses últimos dias, né, que é uma obra de arrependimento. Apocalipse 18, versículo 4, faz uma menção de que Deus ele tem um povo em Babilônia. E se Deus ele tem um povo em Babilônia, esse povo precisa ser chamado pelo povo de Deus também, que está fora de Babilônia. Deus tem um povo dentro, mas um povo fora. E esse povo fora precisa chamar esse povo dentro de Babilônia para sair de Babilônia, ou seja, viver uma vida de arrependimento, de abandono do pecado, de sair desse falso sistema de adoração e se unir ao povo visível de Deus, ao verdadeiro sistema de adoração. Nós temos uma mensagem assim como Elias proclamou uma mensagem de restauração do altar do Senhor. Hoje nós temos uma mensagem para dar, uma mensagem de restauração do altar do Senhor, da verdadeira adoração, do verdadeiro culto. Assim como João Batista proclamou uma mensagem de arrependimento, de conversão, de abandono do pecado, nós, então, como o terceiro Elias, o primeiro Elias, João Batista, o segundo Elias, nós, como o terceiro Elias, também temos uma mensagem a proclamar a todo mundo de arrependimento, de abandono de pecado, de uma vida de conversão. E lá em Apocalipse 18:4, nós temos a menção, então, que Deus tem um povo em Babilônia. E esse povo precisa sair desse falso sistema de adoração para não ser cúmplice, então, dos pecados de Babilônia. E aqui a lição ela conclui falando no final: ao mesmo tempo devemos lembrar de que algumas profecias, como o anúncio da destruição de Nínive, eram condicionais. Condicional ao quê? Se o povo se arrependesse, não haveria destruição. Se o povo não se arrependesse, então haveria destruição. Mas existem também profecias incondicionais. E quais são elas aqui mencionadas pelo autor? As profecias messiânicas sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo, o contexto da marca da besta, das últimas pragas, da perseguição do tempo do fim. Elas ocorrerão independentemente do que os seres humanos façam. As obras e as escolhas das pessoas determinarão apenas de que lado estarão quando se cumprirem os eventos finais preditos pelos profetas. Então essas profecias incondicionais, elas não dependem da reação, da ação humana, elas acontecerão. O que importa para nós hoje é de que lado estaremos? Ao lado da fidelidade ou ao lado da infidelidade? Ao lado do verdadeiro sistema de adoração ou ao lado do falso sistema de adoração? Ao lado do Cristo e do Cordeiro ou ao lado do dragão, da besta que emerge do mar e do falso profeta? Nós temos que tomar uma decisão, porque
as profecias que desvendam, abrem a cortina do futuro para nós, não é para satisfazer a nossa curiosidade, porque um dia essas profecias futuras se tornarão presente. Quando se tornarem presente, nós precisamos estar preparados e precisamos hoje, pelas escolhas que fazemos, pelas ações que temos, então tudo isso determinando de que lado estaremos nesses últimos dias. Então vem a perguntinha: que escolhas atuais ajudarão a fazer as escolhas certas diante da ameaça da besta? Então nós temos aí diante de nós um conflito, uma grande tribulação como nunca houve. Quais são as escolhas hoje que vão nos fortalecer para aquele contexto? Certamente quem é fiel no pouco será fiel no muito, quem é fiel nos pequenos deveres certamente é fiel nos grandes deveres. Nós temos que ser fiéis, queridos, em todos os detalhes, em todas as coisas que Deus nos tem pedido. E lembre-se, a reforma não reaviva a vida. É uma vida reavivada que vai procurar reformas espirituais. E como que eu encontro genuíno e verdadeiro arrependimento? Mediante a oração, o estudo da palavra, a comunhão com Cristo, conhecer mais a Jesus. Todas essas coisas nos impulsionarão a vivermos uma vida de reforma. É reavivamento primeiro que impulsiona uma vida de reforma. Escolhas hoje, pensamentos acariciados, desejos acariciados, sentimentos acariciados, estão determinando de que lado estamos e nos preparando também para definir qual lado estaremos quando essa grande tribulação acontecer. Então deixa aí nos comentários de que lado que você quer estar, se você está buscando esse genuíno reavivamento, essa genuína reforma, porque a reforma sem o reavivamento é um legalismo, e o reavivamento sem a reforma é um fanatismo religioso. Nós precisamos ter fé e obras, reavivamento e reforma, nós precisamos ter o perdão e o poder, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Devem ser como essas mãos dadas, né? Caminharem em conjunto. E louvado seja Deus por isso. Vamos avançar aí para a lição de terça-feira, que fala a respeito do banquete de Belçazar. E obrigado aí pela sua presença. Temos aqui já algumas menções. Temos aqui feliz sábado, Deus continue abençoando esse canal. Assistindo desde Teresina, Piauí, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A Vilma também, boa tarde. Temos aqui um outro comentário: esse canal é a maior bênção que já conheci. Desde o momento que conheci este canal, a nossa escola sabatina nunca mais foi a mesma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente fica muito feliz por isso. Falo a partir de Angola, província do Kwanza Sul, município do Sumbe-Um. Que Deus abençoe vocês, queridos. Eu estive eu acho que foi ano retrasado, eu estive na Angola. Foi uma grande bênção estar com vocês durante aquele um mês. Que Deus abençoe continuamente a vida de cada um de vocês. Foram experiências maravilhosas ao lado do Senhor. Vamos aqui para a lição de terça-feira, que fala a respeito do banquete de Belçazar. Nós temos então lá no livro de Daniel a história de que Nabucodonosor sitia Jerusalém, leva os príncipes judeus e milhares de judeus para o cativeiro da Babilônia. Então nós temos todas aquelas histórias, né? Daniel capítulo 2, do sonho da estátua de Nabucodonosor. Daniel capítulo 3 fala a respeito daquela estátua inteira de ouro, da fornalha ardente. Daí nós temos no capítulo 4 a loucura de Nabucodonosor, em que durante 7 anos Nabucodonosor ele se torna como uma besta, como uma fera do campo, porque mesmo diante de tantas evidências tremendas, sinais sobrenaturais que Deus havia operado, usado poderosamente Daniel e os seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, tudo aquilo que Nabucodonosor já havia testemunhado, você vai lá para o capítulo 4, ele ainda está cheio de orgulho, o meu império, o meu reino, o que eu fiz, o egoísmo, o orgulho ainda transbordando no coração de Nabucodonosor. Então Deus intervém, faz com que Nabucodonosor seja extremamente humilhado, viva como um animal de fato, né? As unhas crescem, os pelos do corpo,
ele passa a comer até capim e mato como os animais, o seu cabelo certamente cresceu, ficou todo bagunçado, o seu aspecto todo desfigurado, para que ele aprendesse a humildade, para que ele fosse, mediante essa humilhação, se tornasse uma pessoa humilde. E Nabucodonosor volta dessa loucura, humilde e temente a Deus, tanto que nós cremos que encontraremos Nabucodonosor no contexto da ressurreição. Nabucodonosor, eu creio que estará no céu, e essa história prepara para Daniel capítulo 5, que fala a respeito do banquete de Belsazar, porque Nabucodonosor, então, teve um filho, e Belsazar é um corregente do filho de Nabucodonosor. Enquanto o filho de Nabucodonosor estava ausente, Belsazar, então, era o corregente de Babilônia. E Belsazar certamente conhecia as histórias do seu avô Nabucodonosor, não era uma história assim desconhecida de Belsazar. E quando Nabucodonosor conquistou, sitiou e conquistou ali Jerusalém, ele pega todos os utensílios da casa de Deus, do templo, do santuário ali, do templo de Salomão, e leva para o templo do seu Deus, que provavelmente era o templo dedicado a Marduk. Nós temos então a cidade de Babilônia, o rio Eufrates cortava a cidade praticamente ao meio. No norte da cidade nós temos um palácio ali real, e quase no centro da cidade era um zigurate, né? Era como se fosse uma pirâmide ou um templo dedicado a Marduk, e provavelmente os utensílios da casa de Deus estavam lá. Na mentalidade era, Marduk é superior ao Deus de Israel. Então a nação que conquistava outra nação, esses deuses, na mentalidade daquele contexto, na mentalidade histórica, aqueles deuses eram superiores aos deuses da nação que havia sido conquistada. Então, neste contexto, há um momento de festividade ali em Babilônia, e Belsazar está no seu palácio, juntamente ali com outras pessoas, num banquete, numa orgia, numa promiscuidade, e então ele pede que se traga os utensílios da casa de Deus. Ou seja, seria um sinal, assim, seria como se fosse uma ação simbolizando a superioridade das divindades babilônias sobre o Deus de Israel. E quando ele traz os utensílios, então, quando trazem os utensílios até esse banquete, essa orgia, e eles profanam todos esses utensílios, aparece então uma mão um tanto quanto invisível, né? E escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin ou Parsin, dependendo aí da tradução que aparece na sua Bíblia. E então o rei ele fica extremamente intrigado, né, a respeito disso, ouve falar a respeito de Daniel, chama Daniel, e Daniel então ele traz o significado, e eu quero ler aqui para vocês, Daniel capítulo 5. Vamos ler, abre lá comigo Daniel capítulo 5. Olha só que coisa interessante, Daniel 5, versículo 22 em diante. Daniel está falando para Belsazar. E tu, Belsazar, que és seu filho, no caso de Nabucodonosor, porque no capítulo 5 Daniel vem contando a história de Nabucodonosor, ou seja, você era ciente disso, e ao invés de você, como um contraste, ter aprendido com a vida de Nabucodonosor, que teve que ser humilhado por Deus para aprender a respeito da humildade, você não fez isso. E tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Olha só, você soube dessa história toda de Nabucodonosor, e mesmo assim quis continuar no teu orgulho. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. E tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então
dele, da parte de Deus, foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então, a lição vem extraindo aqui de que também no contexto final, pessoas conhecedoras da verdade, assim como Belsazzar tinha o conhecimento a respeito de Nabucodonosor, não escolherão ou não aceitarão se humilharem perante Deus. Estarão se colocando em franca oposição à verdade para este tempo, em franca oposição à palavra de Deus, endurecerão o coração no orgulho e se perderão, serão destruídos, serão condenados, assim como Belsazzar foi. Nós temos que tomar uma decisão hoje de qual será a nossa conduta diante de tamanha luz que tem sido dado por Deus. E aqui a lição comenta, né? Foi um ato de desafio total que Belsazzar fez. Embora Belsazzar tivesse evidências mais do que suficientes e até provas da verdade. Ele tinha conhecimento o suficiente para entender a verdade. O problema era seu coração. Nos últimos dias, quando a crise final irromper sobre o mundo, as pessoas também terão oportunidade de conhecer a verdade, o que determinará sua escolha, assim como aconteceu com Belsazzar, será o coração. Então, o grande conflito ele é externo, ele é universal, mas existe um conflito interno dentro do nosso coração. De quem será o nosso coração? A verdadeira adoração, a falsa adoração, a temática adoração estará no centro do conflito. Quando analisamos Apocalipse 13, 14, vemos que a palavra adoração ela se repete 8 vezes. Isso significa que a adoração estará no centro do conflito nesses últimos dias. E no nosso coração teremos então que tomar a decisão de que lado estaremos, porque todos serão conhecedores da verdade para este tempo. É interessante que neste mesmo capítulo do livro Grande Conflito, capítulo 38, o último convite divino, olha só o que Ellen White fala na página 605. Mas ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade se lhe tenha apresentado ao espírito e consciência e haja sido rejeitada. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. A obrigatoriedade do quarto mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira luz. Aquele que lê todos os corações e prova todos os intuitos não deixará, preste bem atenção, não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto ao desfecho da controvérsia. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. Está claro aqui? Então, neste contexto final, selo de Deus, marca da besta, quem receberá o selo de Deus e a marca da besta? Quem aceitar o verdadeiro sistema de adoração, quem aceitar a verdade, aceitar a palavra de Deus, selo de Deus. Quem, conhecendo a verdade, rejeitar conscientemente, inteligentemente a verdade, receberá então a marca da besta. O sábado será, então, fazendo um paralelo como se fossem os utensílios da casa de Deus. Esses que profanarem o sábado conscientemente e se apegarem a tradições humanas, esses receberão então, como Belsazzar, a condenação e a morte e a marca da besta, porque se submeteram conscientemente a todo esse sistema apóstata. Isso é algo muito solene de mencionarmos e muito importante também de comentarmos. Você tem aí alguma observação? Deixa nos comentários algum comentário a respeito disso. Vamos avançar então para a lição de quarta-feira. E aqui eu quero trabalhar a lição de quarta e quinta de uma maneira conjunta.
Só vou tomar mais uma aguinha aqui, que a minha garganta, como eu disse, tá um pouquinho ruim. A lição de quarta e quinta vem falando a lição de quarta com o título O Secamento do Eufrates e a lição de quinta sobre Ciro o Ungido. E aqui eu quero abrir um grande parêntese, né? Já trazendo essa questão da guerra que está acontecendo atualmente lá no Oriente Médio, né, entre Israel e o Irã. Quando falamos dos persas, nós temos que lembrar do Irã. O Irã, ele não é um país árabe, ele é um país persa, por mais que sejam muçulmanos de uma linha xiita, que é um muçulmano mais radical, vamos dizer assim, mais de extrema direita, né? É um estado ali totalitário, não existe democracia. A única democracia que existe em toda aquela região é de Israel, não dos demais países. Mas a língua oficial do Irã é o persa. E nós, na história bíblica, né, nós vemos a nação persa sempre sendo um tanto quanto favorável ao povo de Deus. Nós temos a história de Esther, nós temos aqui a própria história, né, de Daniel. Por mais que o Império Medo-Persa tenha conquistado Babilônia, Daniel ele foi favorecido, tanto que nós temos aí Daniel capítulo 6, por mais que Dario fosse Medo, ele estava submetido aos persas, porque era uma união, né, dos medos e dos persas. Os persas vêm depois, porém dominam os medos, mas há ali uma coalizão, acho que seria essa palavra correta, né? Há ali uma unidade entre esses dois reinos, mas os persas eles têm o predomínio. E vocês se lembram do decreto de Ciro também. Ciro era persa. E quando nós vemos na história bíblica, os persas sempre, de certa forma, favoreceram o povo de Deus. Mas houve uma mudança, não tão recente, mas também não tardia, do governo do Irã, e a partir dessa mudança, então, eles se tornaram extremamente opositores a Israel. E lembrando que Israel, o Estado de Israel, não é o mesmo que dizer ou tentar entender como o povo de Israel lá do Antigo Testamento ou do contexto do Novo Testamento. O Estado de Israel ele tem muitos aspectos políticos que certamente extrapolam demasiadamente a palavra de Deus, movimentos pró, né? Tem até uma palavra, né? Sinoístas, eu acho que é a palavra correta. Então extrapola, né, aspectos bíblicos para extrapolar para sentidos políticos, né? Então nós temos esse contexto, e eu acho que é interessante trazermos isso, porque muitas vezes a gente fica se posicionando de um lado ou do outro, mas nós temos que entender que esse mundo jaz no maligno. A nossa posição tem que ser em relação à palavra de Deus, e nós temos que orar por essas pessoas, porque tanto em Israel ali, pessoas sinceras, que certamente fazem parte do povo de Deus, como também lá no Irã, pessoas que, em relação à luz que Deus deu a elas são pessoas sinceras e precisam também das nossas orações, dos nossos clamores, né? E Deus ele tem um povo em Babilônia, num falso sistema de adoração. Deus tem um povo em Babilônia, é o que a gente comentou aqui na lição de segunda-feira, né? Na lição de domingo também. O convite tem que ser dado, sai dela, povo meu. A gente não pode ficar tomando partido, né? De um lado, de direita, de esquerda, nos envolvendo em questões políticas. Qual tem sido a sua conduta na sua vida particular, na sua vizinhança? Às vezes a gente quer resolver o problema do outro lado do mundo, mas a gente não está resolvendo nem os nossos próprios problemas dentro de casa, no trabalho. Então orem por essa situação. Nós não temos, como Adventista do Sétimo Dia, essa visão de que Israel exercerá um papel fundamental como nação, como um aspecto político no tempo do fim, assim como os evangélicos pensam. Mas sim, nós acreditamos que muitos judeus aceitarão no tempo do fim a verdade para este tempo e se tornarão grandes defensores da lei de Deus e do sábado. Surgirão pessoas como Paulo de Tarso, né? Daquele meio, para defenderem
a verdade da palavra de Deus, a verdade da lei de Deus. Nós cremos nisso, mas a gente não tem aquela visão evangélica dispensacionalista. Mas a gente tem que orar por toda essa situação, clamar que Deus tenha misericórdia, que vivamos como povo de Deus a luz que Deus nos tem revelado e que possamos levar essa luz para essas pessoas. Eu fiz essa menção, né, porque quarta e quinta vem falando aí dos persas, né, da invasão. Eu fiquei assim, a gente tem que trabalhar esses aspectos também, aproveitar o que está acontecendo e extrairmos lições para a nossa vida e entendermos que tudo isso está acontecendo porque muitas vezes o povo de Deus está sendo vagaroso, negligente. Quantas guerras mais vai ter que ter esse mundo? Já não deu não para a gente entender que esse pecado, para que esse mundo é um mundo de pecado, já não deu para enxergar, né? Perceber que esse mundo é um mundo de pecado, que traz muito sofrimento, porque enquanto gozamos de paz onde estamos, a gente pensa que o mundo está da mesma forma, o mundo está numa situação caótica, queridos, economicamente falando, moralmente, é guerra e rumores de guerra, nação contra nação, o mundo está enfermo, está com tumores por todo o globo. Só não vê quem não quer. Não é porque você hoje desfruta onde você está inserido de uma relativa paz que o mundo está dessa forma, o mundo está de mal a pior, jaz no maligno, homens ambiciosos, homens assim como Nabucodonosor, né? Sedentos por poder, por domínio, tem derramado muito sangue de vítimas, de crianças, de um lado e do outro, Então a gente tem que olhar para tudo isso com muita compaixão, amor, misericórdia, orar, viver a verdade, para que o alto clamor seja dado, para que a terra fique cheia da glória de Deus e Jesus venha com poder e glória para acabar com tudo isso em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de entrarmos aqui na lição de quarta, eu quero ler aqui alguns comentários. A Salete disse: nós temos que tomar nossa decisão hoje. De que lado estamos? Não temos mais tempo de ficar em cima do muro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, exatamente. A Sônia, verdade, o povo muitas vezes não pensa como seus governantes. Exatamente. Isso é muito real em relação ao Irã. Muitos não compactuam, mas se você é contra, é forca, é morte, não existe democracia, né? Então é muito complexo mesmo. A verdade é que a maioria dorme achando que ainda falta muito para Jesus voltar, o que não é verdade, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos falar um pouquinho a respeito do secamento do rio Eufrates. Como eu disse, Babilônia, ela via a nova Babilônia, vamos dizer assim, né? O novo império babilônico, porque teve um lá com Hammurabi, né? Mas daí teve esse neo-império babilônico com Nabucodonosor. E Babilônia foi edificada sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates passava no meio da cidade de Babilônia, o que dava certamente toda a sustentação para a Babilônia. Sustentação hídrica, para o plantio, para as embarcações, para N situações que faziam com que aquela cidade prosperasse cada vez mais. E na estátua de Nabucodonosor do sonho, Babilônia é apresentada como sendo a cabeça de ouro, ou seja, os impérios subsequentes são inferiores à Babilônia. Babilônia era, de fato, um império muito poderoso. E passava então o rio Eufrates por meio da cidade. O que aconteceu? Quando Ciro, o persa, juntamente com os medos, chega com as suas tropas para conquistar Babilônia, ele se depara com muros impenetráveis. Eram muros existem relatos, né, que alguns questionam, de 27 metros de altura, que passavam 2 carruagens ao lado uma da outra sobre os muros de Babilônia. No Museu de Berlim você tem lá o portal, né, de Ishtar, onde Daniel certamente passou. Eles reconstruíram este portal que foi movido até ali o Museu de Berlim, está lá. Depois acesse Museu de Berlim, portal, Cidade da Babilônia, portal de Ishtar. Dá uma pesquisada a respeito disso e vocês verão, né? Aquelas gravuras, a altura, uma coisa impressionante mesmo. E quando eles se deparam
com essas muralhas intransponíveis, os babilônios dentro estão ali em festividade, era um contexto de festividade religiosa para eles, estão em banquete, etc. Qual que foi a estratégia de Ciro para conquistar e para invadir, entrar em Babilônia? Porque imagina, se eu sitio uma cidade, é para fazer com que essa cidade, com o passar do tempo, comece a passar fome, sede, necessidades e se renda. Mas se você tem um rio que passa no meio da cidade, que dá água, que vai dar cultivo, que vai dar tudo o que é necessário, como que essa cidade vai se render? Vai se render o exército fora da cidade, que não vai aguentar cercar, sitiar a cidade por muito tempo e vai embora. Então qual que foi a estratégia de Ciro? Ciro desviou o leito do rio Eufrates, ele entrou por debaixo dos muros e conquistou a cidade praticamente sem batalha. E quando os babilônios se deram conta, eles estavam em festividades, eles, imagina, festejando aqui e do nada, calma aí. Fui conquistado e nem estou sabendo, né? Foi mais ou menos desse tipo. E então, da noite para o dia, Babilônia rui no ano 537, desculpa. E agora, me falta a memória, não sei se é 528, 527... Me falta a memória aqui, eu já vou recordar da data, mas é mais ou menos dessa data, rui o Império da Babilônia para então o domínio do Império Medo-Persa, ao desvio daquilo que sustentava a Babilônia. Este é o ponto, o rio Eufrates sustentava a Babilônia. O que isso tem a ver com os últimos dias? Quando você vai para Apocalipse, no capítulo 16, eu só vou confirmar a data aqui para ficar registrada a data certa. 500 está falando aqui, deixa eu ver, 539 antes de Cristo. Então essa é a data aqui, 539. Eu tinha alguma coisa com 7 e 8 na cabeça, né? Mas pelo jeito aí é 539. Quando você vai para Apocalipse no contexto das 7 pragas, nós temos uma menção de um secamento do rio Eufrates no contexto da 6ª praga, fazendo menção ao secamento do rio Eufrates lá quando Ciro conquista a Babilônia histórica. Então nós temos o secamento do rio Eufrates da Babilônia mística, da Babilônia neste contexto do tempo do fim. Olha só aqui, Apocalipse 16, a partir do versículo 12. Diz assim: E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Olha agora. E a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O que significa isso, né? Os reis que vêm do Oriente, nós temos Ciro, o seu exército, eles vêm do Oriente para o Ocidente. Então, os persas, em relação aos babilônios, estavam mais para o Oriente. Conseguem compreender isso? Os persas, em relação aos babilônios, estavam mais para o Oriente. Então, os reis que vieram do Oriente, no contexto lá da Babilônia histórica, era Ciro e o seu exército. E ele desviou o leito do rio Eufrates para conquistar Babilônia. A 6ª praga é o secamento do rio Eufrates. Mas que rio é esse? O que dá sustentação para a Babilônia mística, para esse falso sistema de adoração? E quando eu falo Babilônia, eu não estou me referindo apenas ao papado, mas ao protestantismo apostatado, a todo falso sistema religioso de adoração. Esse é o sistema chamado de Babilônia. O que dá sustentação para um falso sistema religioso é o poder político, é o poder civil. Então, o secamento do rio Eufrates no contexto da 6ª praga é o poder civil e político se voltando contra o próprio poder religioso, o que culmina na queda de Babilônia, que aparece principalmente no capítulo 7 e 18 do livro do Apocalipse. Então, o capítulo 17 e 18 do livro do Apocalipse, ele explica esse contexto da queda de Babilônia no contexto aqui da 6ª praga, preparando para a vinda de Cristo com os anjos da glória. Jesus é aquele que vem do Oriente para o Ocidente. Ele fala lá em Mateus 24, assim, como o raio vai do Oriente para o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem,
com poder e grande glória com todos os anjos dos céus, do Oriente para o Ocidente. Então Jesus, ele é prefigurado na pessoa de Ciro. Ciro é chamado lá em Isaías 44 e 45 de um Cristo, de um Messias. E a gente vai entrar aqui na lição então de quinta-feira. Mas apenas concluindo aqui a lição de quarta. O que vai causar o secamento do rio Eufrates é essa Babilônia, esse falso sistema religioso perdendo a sua sustentação. E o porquê acontece isso? Na quinta praga, voltando um pouquinho antes aqui, apenas para fazer um pouquinho mais o contexto. As 4 primeiras pragas, elas vão fazer com que o mundo emita um decreto, chamado decreto de morte. Então são úlceras, o sol ardendo e queimando as pessoas, as águas dos mares e dos rios se tornarão podres, aquele sangue necrosado, fétidas, né? Isso levará o mundo a olhar para aquele povo que está sendo fiel a Deus e a sua palavra, principalmente como um sinal externo ao 4º mandamento. O mundo, os que habitam sobre a terra, olharão para esse povo como se eles fossem os responsáveis daquelas pragas estarem caindo. Ou seja, por eles terem sido resistentes ao decreto dominical, a todas essas leis dominicais, essas tentativas, né, de trazer a paz e a unificação e etc., porque certamente tudo isso é contrário à palavra de Deus, não a paz em si, mas essas leis e tradições humanas, eles se voltarão contra o povo de Deus. Só que daí você tem o contexto da quinta praga, que é universal, que é treva sobre o trono da besta. Então o decreto de morte fala, se possível, matar em um único dia, a gente estudou a história lá de Esther, de Amã, matar, quem sabe, em um único dia todo o povo de Deus. Esse é o decreto de morte. Quando eles vão para matar, destruir, arrebatar a presa, essa é a expressão que eu estava querendo lembrar, que Ellen White usa, né? Arrebatar a presa, o que acontece? Trevas. E quando acontece trevas, sobre todo mundo, sobre o trono da besta, o arco da aliança circunda o povo de Deus. E todos testemunharão de que eles são o povo de Deus e de que eles que são os perseguidores foram enganados. Por quem? Pelos líderes religiosos. E isso fará com que eles se voltem contra os seus líderes religiosos. É aí o secamento do rio Eufrates. Babilônia vai perder toda a sua sustentação. É o que diz aqui Apocalipse 17, que a besta, e a gente pode entender a besta aqui também numa dupla aplicação como o próprio Satanás também, que dá sustentação para essa meretriz chamada de Babilônia. A besta é o que dá sustentação, o poder civil dá sustentação para o poder religioso, vai se voltar contra a meretriz. É o que diz aqui Apocalipse 17, versículo 16. E os 10 chifres, uma referência a poderes políticos e civis, que viste na besta, são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua. Aqui é o secamento do rio Eufrates. E comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que seu reino deem à besta até que se cumpram as palavras de Deus. Então, a partir deste momento, nós temos não mais Babilônia dominando. Quem vai dominar agora é o próprio Satanás. Eu entendo que o contexto da contrafação, da simulação da vinda de Cristo por parte de Satanás é neste contexto. Não é num contexto antes do fechamento da porta da graça, é num contexto posterior ao fechamento da porta da graça. Satanás então simula a vinda de Cristo e ele passa a exercer o domínio não mais pela Babilônia, mas agora por si mesmo, usando esses poderes civis, e aí prepara o mundo para a batalha daquilo que chama aqui na sexta praga do Armagedon. Então nós temos esta história como uma tremenda ilustração, como um tipo daquilo que acontecerá nos últimos dias. E diz aqui o final da lição de quarta: o mundo não será pego de surpresa apenas porque ignora o que Deus previu. Ficará surpreso porque escolheu não acreditar no que ele disse que aconteceria. Então, não é por falta de conhecimento, é por incredulidade que virá, então, essa surpresa, né, dessa intervenção divina. Então, nós temos que viver aquilo que Jesus fala, né? Vigiar. Nós temos que vigiar.
É isso que nós temos que fazer. Vamos aí para a lição de quinta, deixa eu ver se tem algum comentário. Nós temos aqui alguns comentários. Louvado seja Deus pela vida de todas as pessoas aqui presentes. Selma, tenho aprendido muito com o pastor Benjamin, louvado seja Deus por isso. Foi um prazer estar acompanhando essa lição, louvado seja Deus. Eu espero que vocês tenham entendido, então, essa questão do secamento do rio Eufrates. Vamos, por fim, entender aqui Ciro, o ungido, porque em hebraico, ungido é Messias, em grego é Cristo. Então, Cristo significa ungido, Messias significa ungido. Só que quando você vai lá para Isaías 44, olha só essa profecia que tremenda. Ela é uma das mais impressionantes das Escrituras Sagradas. Isaías 44, olha só que significativo que diz aqui, ó. Versículo 26, Isaías 44, verso 26. Que confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros que digo a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Verso 27, olha isso. Que digo à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Essa profecia foi dada 150 anos antes de Ciro existir. E isso é extremamente impressionante. Isaías profetizou a respeito de que Ciro, e cita o nome de Ciro 150 anos antes de ele existir, o que ele faria, ou seja, ele daria novamente liberdade religiosa para os judeus cativos em Babilônia, permitindo que eles voltassem para a Palestina, reedificassem a cidade, reconstruíssem o templo, organizassem novamente todo o aspecto civil e religioso, dando liberdade para o povo, e fala até no versículo 27, se a gente aqui fizer uma aplicação, a maneira como ele faria isso, né? Seca-te, e eu secarei os teus rios, desviando o leito do rio Eufrates. E o início do verso 45 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido. Eu poderia ler aqui muito bem assim, ó. Assim diz o Senhor ao seu Messias, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Uau, que tremenda profecia! Então Ciro é chamado aqui de o Cristo, o Messias, certamente sendo um tipo do Cristo. É claro, Ciro era pagão, Jesus, ele é o Filho de Deus, é o que a gente comentou no início dessa lição. A gente tem que ter um pouco de cautela em relação a não extrapolar essa aplicação. Mas Ciro foi aquele que libertou o povo de Deus do cativeiro da Babilônia. Assim é Jesus, aquele que é o rei que vem do Oriente com todo o seu exército, assim como Ciro veio com o seu exército do Oriente. Assim virá Cristo para libertar o seu povo de todo esse cativeiro chamado Babilônia, de todo esse falso sistema de adoração. E Ciro é chamado, né, de Rei dos Reis. Jesus é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Ciro é chamado de ungido, Cristo é ungido, Cristo é o Messias. E aqui o final da lição diz, né? O último parágrafo e a perguntinha também. É claro, Ciro não era uma representação perfeita de Cristo, nenhum tipo se encaixa perfeitamente com o antítipo, e devemos ter cuidado para não nos prendermos a cada detalhe. Porém, em termos amplos, Ciro atuou como um salvador. É fascinante que Deus tenha usado um rei pagão de maneira tão marcante para fazer sua vontade. Apesar das aparências do mundo hoje, o que aprendemos com a verdade de que em longo prazo o Senhor realizará os eventos finais conforme profetizado? Queridos, eu quero terminar essa lição como um todo e essa recapitulação dizendo o seguinte: a suma é, as profecias se cumprirão. Querendo você ou não, querendo eu ou não, elas se cumprirão e ponto final.
E eu falo em referência às profecias incondicionais. Essas profecias acontecerão. Jesus voltará com poder e glória. É um fato. Essa é uma verdade incondicional. Ele voltará. O que nós temos que responder diante daquilo que está sendo revelado por Deus a nós em relação às profecias é a nossa escolha hoje, de que lado queremos estar, ao lado da vida ou da morte, da salvação ou da condenação, do perdão ou do pecado e da culpa, ao lado de Cristo ou ao lado do dragão. Não tem 3 classes, não tem 3 caminhos, não tem 3 grupos, são só 2. Então, essa lição ela vem apelando fortemente ao nosso coração. Vocês estão vendo todas essas profecias? 99,9% já se cumpriu. Falta só isso para se cumprir. Então isso também se cumprirá. De que lado você quer estar? Esse é o ponto. A suma de tudo é isso. As profecias se cumprirão assim como tem se cumprido de uma maneira tão precisa como é até hoje. Com tantos detalhes que somente Deus poderia fazer tudo isso. E a pergunta que eu e você temos que responder é: quais são as nossas decisões diante de um apelo tão tremendo como esse? Eu quero finalizar lendo o texto lá de Pedro, que Pedro fala a respeito da profecia e da importância da profecia, né? Diz aqui 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 em diante. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro está fazendo uma referência ao Monte da Transfiguração, que é um micro da volta de Jesus. Jesus glorificado, com Moisés que aparece, representando aqueles que morreram e ressuscitarão, e Elias, aqueles que não passarão pela morte, mas serão transformados e trasladados juntamente com aqueles que morreram e ressuscitaram. Pedro está falando, nós vimos o micro daquilo que será o macro da volta de Jesus. Nós contemplamos a sua vinda. Verso 17 diz, 2 Pedro 1,17, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu Filho amado em quem me tenho comprazido. Isso não é uma referência ao batismo, mas essa voz também fala a mesma coisa no Monte da Transfiguração. Verso 18, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, no Monte da Transfiguração. Prestem bem atenção, verso 19. E temos muito firme ou muito mais confirmada a palavra dos profetas. Pedro está falando, eu vi Jesus glorificado no Monte da Transfiguração, mas a profecia ela é muito mais estabelecida do que isso. O apelo dela ao nosso coração é muito maior, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Ou seja, até a vinda do Senhor, até que o Senhor venha e nos resgate, até que a estrela da alva nasça em nosso coração, até que Jesus volte com poder e glória. Queridos, a profecia então, ela foi dada, ela foi estudada durante este trimestre como um apelo misericordioso de um Deus gracioso que te ama, que quer te salvar, que quer cumprir na sua vida os seus desígnios. Ele está apelando ao seu coração. Tudo isso se cumpriu de uma maneira literal. Você está tendo tamanha luz? Então hoje tome uma decisão ao estar ao lado de Cristo Jesus, ao lado do verdadeiro sistema de adoração, ao lado da palavra de Deus, ao lado do Cordeiro de Deus, ao lado do povo do Senhor. Você aceita isso em nome de Jesus Cristo? Então deixa aí nos comentários e vamos aqui finalizar, né? Com um texto que diz a lição de sexta-feira, um parágrafo que diz o seguinte. Um texto de Ellen White, Profetas e Reis, página 311. A cada nação que entra em cena tem sido dada a oportunidade de ocupar seu lugar na terra para que se avalie se ela cumpriu ou não os objetivos do santo vigia. A profecia traçou o surgimento e o progresso dos grandes impérios mundiais, Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. Com cada uma delas, bem como com as nações de menor poder, a história tem se repetido. Todas têm tido seu período de prova, cada uma tem falhado,
sua glória tem desaparecido e seu poder passado. Embora as nações tenham rejeitado os princípios de Deus e nessa rejeição tenham causado a própria ruína, um divino e soberano propósito tem atuado claramente ao longo dos séculos. Deus está no controle da história deste mundo. Este mundo vai e está muito perto do seu fim, está caminhando para o seu fim. Deus continua no controle da história deste mundo e Deus, se você escolher, Ele quer ter controle da sua história e da sua vida também, para te dar aquilo que o seu coração almeja, que certamente é a paz, o perdão, a salvação e a vida eterna. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Na próxima lição, nós estaremos aqui juntos, estudando o livro de Êxodo. Adquira a sua lição, baixe o aplicativo Sabbath School. Eu espero te ver na próxima semana, em nome de Cristo, para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade. Finalizamos este trimestre. Foi uma bênção estar com todos vocês. Eu acredito que foi uma bênção na sua vida e na minha. Não deixa de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, ativar as notificações para nos vermos em breve. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Vamos terminar com uma oração. Vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, graças te damos por mais uma lição, por mais um estudo. Rogamos a Ti que o Senhor nos capacite, nos ilumine para tomarmos uma decisão neste tempo solene que vivemos. Um tempo em que temos que tomar uma decisão de que lado estamos. E rogamos que o Senhor fortaleça a nossa fé, molde o nosso caráter para aquilo que está diante de nós. Que estejamos ao lado da Tua verdade, da Tua palavra, ao lado de Cristo Jesus. E custe o que custar, sejamos fiéis ao Senhor. Abençoe a todos aqueles que nos acompanharam, que deixaram aqui seus comentários, pedidos, deixaram seu like, se inscreveram neste canal. Que o Senhor os abençoe ricamente como a família também. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Tenha uma ótima semana, um bom restante de sábado e uma boa semana na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. IAG. Juntos avançaremos.